E mais um Elgue Você no ar, e a gente fica assim muito feliz de poder estar compartilhando esse momento todo dia da semana com vocês. E o nosso programa de hoje está assim cheio de informação especial, porque estamos recebendo o doutor João Augusto Barreto Lombardi, que é orgulho aqui da nossa cidade, porque ele é médico do exercício e do esporte, faz parte do Comitê Paralímpico e está de passagem carimbada para Tóquio. Se existisse um remédio no mundo que diminuísse colesterol, hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, essa medicação seria a medicação mais tomada no mundo se ela fosse uma pílula, que é justamente o exercício que traz essa prevenção, e ele está disponível para as pessoas estarem praticando. Então ele existe, só não vem na comodidade de uma pílula como Sim. As pessoas esperam. Então não saia daí, que a gente está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia que sempre está transitando por aqui, esse quadro que eu adoro, personalidades daqui, que lembramos de pessoas que deixaram a sua marca. Em ritmo de Olimpíadas, o nosso quadro de hoje homenageia Jorilda Sabino. Cinderela Negra, apelido que ganhou por correr descalça. Nasceu no Paraná, mas levou o nome da nossa cidade muito longe através do esporte. Quando se mudou com a família para uma das casas do bairro Pedregal, nos primeiros dias de vida, Jorilda Sabino rapidamente deu os primeiros passos na carreira de atleta, que seguiu durante 15 anos. Em vez de livros e bonecas, ela preferiu a pista de atletismo. Com 10 anos, incentivada pela irmã mais velha, ela começou a treinar na pista de atletismo da Universidade Federal de Mato Grosso. 3 anos depois, Jorilda já disputava em pé de igualdade com veteranas do atletismo na corrida de São Silvestre. Foram 2 pódios na corrida de rua paulistana, nos anos de 1983 e 1984, e muito assédio da imprensa, que queria conhecer o segredo da menina veloz. Jorilda Sabino correu na Europa, Japão, Coreia do Sul e em praticamente todos os países da América Latina. No Chile, bateu 2 recordes na categoria para menores da Confederação Brasileira de Atletismo. Em 1985, na capital chilena, Santiago, Jorilda é recordista nos 1.500 e 3.000 metros. Além de segundo lugar, uma vez o terceiro e o quinto na São Silvestre, venceu a Corrida de Reis por 4 vezes. Foram 2 décadas intensas de competições Brasil afora, até a parada no início dos anos 2000, por conta de uma lesão. Jorilda carregou a tocha olímpica em 2016, descalça. Atualmente, aos 50 anos, mora em Campo Grande. Formada em Educação Física, é casada e tem 2 filhas, Elizabeth, de 21 anos, e Samantha, de 24. E segue o baile, minha gente. O nosso programa sempre pensa em você para deixar vocês informadíssimos. E para isso temos esse quadro maravilhoso. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. WhatsApp agora funciona em até 4 dispositivos ao mesmo tempo. O novo recurso do WhatsApp também permite usar o mensageiro no computador sem a necessidade de um celular conectado.
Famosa pelo 3310, Nokia prepara novo celular indestrutível. A empresa vai apresentar em breve um smartphone que não precisa de capinha protetora. Será o sucessor do Nokia tijolão 3310. Músicas do DJ Ives são excluídas da playlist do Spotify e Deezer. Após exposição dos vídeos da agressão, o DJ teve todas as suas faixas retiradas das playlists editoriais das plataformas. Bitcoins. Milionário que morreu afogado deixa no limbo fortuna de 11 bilhões em criptomoedas. Romeno Mircea era um dos maiores proprietários de bitcoins do mundo. Ele morreu afogado no final de junho, aos 41 anos. Facebook é condenado a indenizar o usuário que postou o vídeo em que esposa de Fábio Porchat aparece de toalha. Administrador de página monetizada processou a empresa após ser punido com base em regra que proíbe a propagação de nudez sem autorização. Rede social pode recorrer. Já estão por dentro de tudo, ligadíssimos, mas só estamos começando. É o que você de hoje está assim, daquele jeito, minha gente. Então, não levante do sofá, não saia daí, que é rapidinho. A gente volta já já. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre descontraído e cheio de informação. E hoje, de extrema relevância, minha gente, que eu estou aqui com uma visita ilustre com o doutor João Augusto Barreto Lombardi, que tem uma especialidade aí que muitos vão fazer assim, oi? Não sabia que existia. O senhor é médico do exercício e do esporte, né, doutor? Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, compartilhando aí seus conhecimentos e seu tempo, que hoje o senhor ainda está de ponte aérea, né, doutor? Boa noite a todos. Imagina, uma satisfação muito grande estar aqui. Bom, meu nome é João Augusto Barreto Lombardi, eu sou médico do exercício e do esporte. E sou formado aqui pela Universidade de Cuiabá, fiz minha especialização na Universidade Federal de São Paulo. E estamos aqui para bater um papo sobre a especialidade, sobre... Que é uma novidade também, né, doutor? Pelo tempo, como o senhor me falou no início da entrevista, aliás, antes de iniciarmos a entrevista, ela iniciou, foi em 2005 que o senhor falou? Sim, a especialidade ela ela foi aprovada em 2005, começou a residência médica em 2007, então... De residência médica, nós temos aí 14 anos formando os médicos especialistas aí no nosso país. Que vai fazer muita diferença, eu acredito, que com o tempo, né, nós vamos colher esses frutos. Porque, pelo que eu dei uma olhada, o médico do exercício do esporte, ele não tem só a ver com pessoas atletas, né? Não tem só a ver. Tipo assim, busca muito a saúde, o bem-estar através do exercício. É mais ou menos por aí, doutor? É mais ou menos por aí. A especialidade, ela é registrada no nome Medicina do Exercício e Esporte, o popular Medicina Esportiva. Sim. Porém, nós temos o alto rendimento, atletas de alto rendimento, atletas de elite, uma porcentagem muito pequena da população comparada à população geral, que é de praticantes recreativos, esportistas, atletas amadores. Então, a especialidade, ela vem a existir justamente para a grande maioria da população que trata justamente o exercício e o esporte como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa para as mais variadas doenças dentro do contexto de saúde. Sim, e é engraçado, né, doutor? Porque nós temos essa ferramenta à nossa disposição, que é algo que a gente informa muito nossos telespectadores aqui em nosso programa, que a gente tem um traço muito forte na saúde, recebemos muitos profissionais e eles sempre batem em cima que a atividade física é a melhor prevenção. E nós temos um número tão grande de sedentarismo ainda em nosso país, né, doutor?
Sim, os números do sedentarismo ainda estão muito altos e praticamente todas as 5 principais doenças cardiovasculares que a gente tem no mundo estão relacionadas ao sedentarismo. Então, por exemplo, se a gente for pegar a doença arterial coronariana, os infartos, 7 a cada 10 infartos estão relacionados ao sedentarismo. Assim como todas as outras doenças, como hipertensão, diabetes, tabagismo, tudo isso está relacionado ao sedentarismo. Então, sim, é a especialidade que vem justamente atuar nesses fatores para que a gente use o exercício no tratamento dessas doenças. E que o senhor relacionou aí as doenças como hipertensão, o número de infarto, que são algo assim, uma porcentagem grande, né, doutor? Que acontece muito, são problemas que a gente sempre está aí vendo os alertas, as campanhas de conscientização, e tudo melhoraria se as pessoas parassem de ser sedentárias e adotassem uma atividade física. Sim, então justamente... Diminuiria os números, aliás, diminuiriam, né? Justamente nesse sentido que a gente está conversando, se a gente não começar a olhar para as doenças, quando a gente fala em promoção à saúde, prevenção de doenças, nós temos que olhar para a questão primária, em que o exercício físico está incluído. Então, esse dado de que de cada 10 infartos, 7 estão relacionados ao sedentarismo, a gente falar em diminuição de 70% de diminuição de uma doença é muita coisa. E aí, isso entra até em questão de saúde pública relacionada a gastos. E tem uma frase, eu vou até pedir desculpa, não lembro quem falou, mas que diz o seguinte: se existisse um remédio no mundo que diminuísse colesterol, hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, essa medicação seria a medicação mais tomada no mundo se ela fosse uma pílula, que é justamente o exercício que traz essa prevenção, e ele está disponível para as pessoas estarem praticando. Então ele existe, só não vem na comodidade de uma pílula como Sim. as pessoas esperam. Nossa, e além da questão da saúde, do bem-estar também, questão muda toda a sua vida, né? Você fica mais feliz, você fica mais disposto. Então, assim, todo o ciclo da sua vida de bem-estar, você consegue atingir quando você adota uma atividade física. Faz toda a diferença. Se você está se sentindo meio, aquele dia, olha, não estou muito ligada, eu estou um pouquinho marcha lenta hoje, você vai lá, faz um exercício, você muda todo o seu dia. É bem assim. Com certeza. Isso é comprovado cientificamente, sim, inclusive, no sentido de, aí a gente entra em doenças da parte mental, saúde mental. Isso, doutor, eu estava procurando a saúde mental e não estava vindo. Exatamente, saúde mental, isso, ansiedade, depressão, justamente por substâncias, hormônios que são colocados na circulação na prática de exercício físico, em que trabalha toda essa questão de saúde mental também. E também no bem-estar do dia a dia, como você disse. Isso. Então é muito prudente que a gente separe um momento do dia para a gente cuidar da gente, assim como a gente faz para tomar banho, para escovar o dente, para se alimentar. Tem que ser procedimento, né? Tem que fazer parte da rotina. Da rotina, exatamente. E tem que adotar, eu acredito, uma prática que você goste mesmo. Tipo, o Brasil é o país do futebol, né? Sim. Tem aqueles atletas de final de semana, sim, mas que já faz uma diferença. Adotar isso um pouquinho com uma frequência. Qual seria a frequência, doutor, mínima para você ter uma atividade física na sua semana, por exemplo, 3 vezes na semana? Hoje, nós, os médicos do esporte, seguimos o que recomenda o American College of Sports Medicine, que é o colégio americano de medicina esportiva, em que eles estabelecem 150 minutos semanais, incluídos atividades aeróbicas e treinos resistidos, que seriam os treinos de força, pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Ou então, pelo menos 75 minutos de exercícios físicos de moderado a vigorosa intensidade. Então, seria 150 minutos de aeróbico leve de exercícios leve a moderados, sim, ou 75, 2 a 3 vezes na semana, dessa intensidade um pouquinho maior. Isso já mudaria a vida de uma pessoa em relação à prevenção de doenças? Sim, isso é baseado em estudos populacionais que pegam um número grande de pessoas e a partir desse corte é estabelecido justamente essa mudança no panorama em que essa frequência, duração e intensidade mudariam justamente esses parâmetros
dentro dos benefícios que traz à saúde o exercício físico e o treinamento. Doutor, e o que te chamou a atenção para essa especialidade? Bom, desde que eu entrei na medicina, eu já entrei querendo essa especialidade. Então, sempre foi algo? Sempre foi. Você é atleta? Eu não sou atleta, mas eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de exercício. Então, eu nunca tive muita dúvida na minha graduação. Quando eu me graduei, já fui fazer residência médica nisso, sem ter dúvida nenhuma também. E era justamente no sentido de que a gente consegue ter essa ferramenta terapêutica acessível. E o que me chamava muita atenção era justamente dentro disso, de que os colegas médicos falavam, tem que fazer exercício, tem que treinar, não pode ficar parado. E aí sempre veio essa dúvida em mim, quanto de exercício, de que jeito, de que forma. Eram questionamentos que o senhor tinha. Era um questionamento e aí era uma coisa que unir o útil ao agradável, era uma coisa que eu gostava, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Tive algumas experiências antes de entrar na residência médica de medicina esportiva e o que eu vi era justamente um panorama diferente, porque ninguém gosta de ir em médico, ninguém gosta de ir em hospital. É verdade. E aí o contato... É que já vai aquela preocupação de descobrir algo, né, doutor? Exatamente. Já tem aquela imagem, né, do hospital, do médico. E na especialidade de medicina esportiva eu via que era um pouco diferente, que as pessoas gostavam de estar ali, as pessoas ficavam felizes com pequenos resultados, então era um ambiente diferente e esse foi justamente o momento que eu olhei e falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. Se identificou totalmente, mas eu acredito que as pessoas vão até lá para ficarem melhor, né? Sim. Ter uma vida melhor, adotar hábitos melhores, né? Sim. Então é totalmente diferente. Sim, exatamente. É dentro de vários contextos, né? Então, antigamente, quando a pessoa tinha uma determinada doença, falava, eu tenho essa doença, não posso treinar, ou então, antigamente que recomendava justamente ao contrário, ficar parado, hoje em dia não. Fala, a sua doença você vai treinar dessa forma, muito pelo contrário, você tem que treinar, o exercício físico tem que estar incluído no seu tratamento. É uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele vai adaptar o que a pessoa pode. Exatamente. Esse é o principal foco da especialidade, que se você tem qualquer doença, nós vamos atrás do que tem na ciência para adaptar o treinamento para a sua situação e não simplesmente indicar que você fique parado e não faça exercício. Doutor, o senhor, além dessa parte de prevenção, o senhor está focado também na parte dos atletas e o senhor faz parte do Comitê Paralímpico, é isso? Paralímpico. Paralímpico, isso. Que o senhor, inclusive, já vai viajar, vai para Tóquio, né? Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos, claro. Mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo interessante. Eu estou adorando recebendo o doutor João Augusto Barreto Lombardi, médico do exercício e do esporte, que realmente aí está passando informações que eu acredito que se a pessoa adotar isso para a vida dela, né, vai ter uma revolução muito grande. Eu quero muito que as pessoas tenham essa atenção, porque faz muita diferença, né, doutor? Essa é a minha luta para que a gente consiga mudar o panorama aí e que as pessoas tenham qualidade de vida aí. Isso, qualidade de vida. Doutor, mas além disso, vamos lá passar pela questão profissional, né? Vamos Quem lá. tem são os atletas que realmente precisam de um profissional como o senhor para alcançar a melhor performance, diríamos assim? Sim. O alto rendimento, o atleta de alto rendimento, ele dedica a vida dele exclusivamente para aquilo. Eu sempre brinco que a vida do atleta é comer, treinar, dormir, comer, treinar, dormir, comer, treinar, dormir. É verdade, né, doutor? Tem que amar mesmo. Essa é a vida deles. Então, como eles levam o corpo ao extremo, ao limite, então precisa de ajustes que são muito refinados. E aí, dentro de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, entra também o médico do esporte. Claro que a parte de lesões musculares, ortopédicas, são as mais prevalentes, mas um contexto de saúde global também
para que a gente possa colocar o atleta no mais alto nível de performance dele na competição. Como eu fiquei curiosa agora que o senhor falou, porque, lógico, existe ortopedista para a questão das lesões, então são vários profissionais atuando ali. Sim. Mas o senhor, qual que é a sua função? É mais questão de exames, de controlar o organismo mesmo da pessoa? Então, o médico do esporte, a especialidade traz tudo do exercício do esporte relacionado à medicina. Então, o médico do esporte, ele faz a parte clínica da ortopedia, ele avalia a parte de exames do coração, eletrocardiograma, um teste ergométrico, a parte pulmonar, a parte endocrinológica, e várias outras questões gastrointestinais. Acho que tudo que possa interferir no rendimento. Sim, tudo da questão é uma especialidade 100% clínica, mas tudo de todas as partes de organismos que pode interferir no rendimento, o médico do esporte atua. E não fica só limitado à parte ortopédica ou à parte cardiológica ou à parte endocrinológica. Então, se o atleta tem alguma questão cardiológica, o outro médico ortopedista tinha muitas, a especialidade veio para o alto rendimento justamente nesse contexto. Que tinha uma falha ali. Isso, precisava... Uma lacuna, alguém precisava preencher. Exatamente, ver o atleta como um ser integral e não parar nessa barreira de que, não, essa parte é ortopédica eu sou cardiologista, ou não, essa parte é cardiológica eu sou endócrino, ou endócrino eu sou pneumo. Precisava desse profissional que pegasse todas essas áreas de conhecimento para justamente direcionar. Então, o senhor, quando tem um atleta sob seus cuidados, o senhor tem realmente o histórico dessa pessoa, vai escolher tudo, né? Tem tudo. A gente acaba fazendo anamnese completa, exame físico completo, a gente, da parte médica, pega desde a questão da infância, até aquele momento zero ali que a gente está com o atleta, pega todo o histórico, parte até familiar. Tudo. Conhece, vasculha a vida inteira. A parte médica a gente conhece de tudo do atleta. E faz toda a diferença, né, doutor? Faz porque a gente precisa, não dá para ser surpreendido, né? Sim. O alto rendimento, questões de segundos ali, né, milissegundos, alteram o resultado. Então a gente não pode ser surpreendido com nada que possa atrapalhar na hora H ali, né, no momento da competição. Eu quero, lógico, todo mundo está querendo que eu pergunte em relação aos atletas de alta performance, atletas que são olímpicos, né? Então estão trabalhando num nível lá em cima. Mas antes disso, todo tipo de atleta o senhor trabalha? Todo tipo de atleta, desde praticantes recreativos, isso, os amadores que estão ali querendo melhorar o desempenho, que já se consideram atletas, né? Sim. Que não tem só para uma questão, realmente tem uma rotina dedicada a isso. Então, todo tipo de atleta. Todo tipo de atleta. Os amadores e os profissionais, até os olímpicos. Até os olímpicos. E agora, a como que eu falo? Paralimpíadas. Paralimpíadas. As Paralimpíadas iniciam logo após as Olimpíadas. Sim. E o senhor já está aí com passagem certa, data certa para embarcar. Como é que foi isso na sua vida, fazer parte do Comitê Olímpico? O Comitê Paralímpico. Isso, Comitê Paralímpico, o primeiro contato que eu tive foi em 2017, quando eu iniciei minha residência. E sempre estava tendo os eventos esportivos e então, desde o início do ciclo, praticamente, 2017, eu estou lá fazendo campeonato brasileiro de natação paralímpica, campeonato brasileiro de paraatletismo, circuitos da Caixa, viagens internacionais para os atletas conseguirem o índice para as Paralimpíadas de Tóquio. E aí eu entrei em uma modalidade em 2019, que é o goalball, é uma modalidade para deficientes visuais. E desde então estou trabalhando vinculado ao Comitê Paralímpico desde 2019. E aí veio a convocação agora, dia 3 de agosto, nós estamos indo para... 3 de agosto? 3 de agosto. Embarcando para Tóquio. Nós vamos ficar... 3 de agosto nós vamos para Tóquio e vamos fazer a aclimatação em Hamamatsu. Hamamatsu é a cidade no Japão que mais tem brasileiros, claro que devido às proporções populacionais em relação a Tóquio, claro, mas é a cidade que mais tem brasileiros no Japão. E aí foi escolhida pontualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para que os atletas nessa aclimatação pudessem ser uma forma de se sentir em casa. Então essa aclimatação a gente faz alguns dias antes para não chegar
em cima da competição ali e não ter toda a questão da parte do sono, da alimentação. Então, esse planejamento é feito um período antes ali. É um super planejamento, né? Sim, Até sim. nessa questão da cidade escolhida Sim, sim. para essa adaptação dos atletas. Exatamente. E tudo interfere, né, doutor? Tudo interfere, tudo é muito bem pensado, existe uma equipe muito capacitada para fazer todos esses estudos, então nada ali é por acaso, é muita gente por trás e o pessoal ali é espetacular. Doutor, por ser uma questão de Paralimpíadas, né? Comitê Isso. Paralímpico. Isso. São profissionais que têm algum problema, alguma deficiência, alguns Sim. atletas que têm alguma deficiência. Sim. Muda a atuação do senhor? É a mesma coisa? Tudo? O que diferencia? O esporte paralímpico de alto rendimento, porque nós temos duas vertentes, nós temos o esporte como uma ferramenta social e Sim. temos o esporte de alto rendimento e ele é dentro de um contexto totalmente inclusivo, que é a questão social, então a gente trazer as pessoas para a participação no esporte, seja ela o esporte adaptado, Sim. ou seja o esporte convencional, e temos o esporte de alto rendimento. Quando a gente fala de esporte adaptado de alto rendimento, que é as Paralimpíadas, Sim. nós temos uma classificação funcional que é baseado em 10 tipos de deficiências. São 8 deficiências físicas, deficiência visual é a 9ª e deficiência intelectual é a 10ª. Então, para você ser elegível para o esporte adaptado de alto rendimento, você tem que ter uma dessas 10 deficiências. Isso porque o esporte paralímpico ele tem justamente essa questão para a gente conseguir nivelar a competição entre os atletas. Então, existem alguns critérios ali que, por exemplo, a deficiência do atleta ele tem que impactar na performance, a deficiência do atleta ela tem que ser irreversível, não tem que existir nada na medicina que possa reverter o quadro dele. Olha só. E a classificação ela é feita em classes, então classe 1, 2, 3, 4, 5, dependendo, por exemplo, o atletismo paralímpico, ele tem mais de 40 classes funcionais, que é justamente para conseguir equilibrar, né, essa classe funcional para você competir com um outro atleta que tenha funcionalmente o impacto na deficiência como Isso o outro. deve ser complicado, né? É fazer complicado. essa avaliação. É complicado. É complicado. Tem muitos questionamentos em relação a isso? Tem porque a classificação funcional, ela recentemente a gente vem melhorando cada vez mais a classificação funcional. Acredito que todas têm muitas mudanças. Sim. A cada Olimpíada, a Paralimpíada, Cada né? Paralimpíadas tem mudanças justamente para não cometer essa injustiça. Então, desde 1992, Barcelona que vem tentando adaptar essa classificação funcional para não cometer essas injustiças. Mas é muito complicado, dá muito problema e praticamente todo ano a gente vê aí atletas subindo de classe, né? Quanto menor a classe, mais a deficiência é impactante. E aí a gente tem atletas subindo de classe, ou atleta que antes era elegível, por alguma mudança recente não é mais. Então isso dá muito problema mesmo. Doutor, o nível de preparação física, de desempenho seria a palavra, dos atletas paralímpicos está assim cada vez evoluindo mais, né? Muitos questionamentos, inclusive, que muitos ganhariam de pessoas que teriam uma deficiência em determinados esportes, né? Práticas. Exatamente. Não é verdade? O esporte paralímpico ele está num nível altíssimo, Sim. altíssimo. E a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, teve o sul-africano, o Oscar Pistorius, que teve toda a questão lá com a namorada. O Oscar Pistorius, ele tem as próteses ali de perna, Sim. é abaixo do joelho, então isso traz uma vantagem em relação a atletas que têm amputação acima do joelho. E o Oscar Pistorius, ele estava pleiteando para correr no esporte olímpico. Sim. E aí os atletas olímpicos não queriam que o Oscar Pistorius... Falava que ele tinha uma vantagem devido ao aparelho da adaptação à prótese. Então você imagina, nem os atletas olímpicos Queriam estavam competir. querendo, imagina os atletas paralímpicos. Sim. Então a gente tem atleta paralímpico que, por exemplo, o Usain Bolt, que é o recordista mundial, correu 9,69, se eu não me engano.
Tem atleta paralímpico que eu acredito que em pouco tempo vai baixar 9 segundos. Nossa. Então a gente está falando num nível muito alto. O esporte paralímpico está num nível absurdamente alto, graças a Deus. E com certeza, você pegar modalidades ali que pessoas sem deficiência não têm a mínima chance de competir com um atleta paralímpico, né? Olha só, doutor. A gente tem um outro exemplo que é muito legal do campeão de tênis de cadeira de rodas, que foi jogar com o Novak Djokovic, né? Recentemente agora ganhou o 20º Grand Slam. E não teve jogo, né? O rapaz deu uma surra no Djokovic, que estava na cadeira de rodas, não teve jogo nenhum. Então, assim, tá num nível altíssimo e, se Deus quiser, o Brasil está virando uma potência paralímpica. Jura, doutor? Sim. Olha que maravilha, que notícia boa. Se Deus quiser, a gente vai ficar entre os 10 essas Paralimpíadas de Tóquio aí. Doutor, eu quero saber um pouquinho sobre a preparação. Poderíamos conversar sobre isso? Claro. Não só do atleta, quanto a sua também. Sim. Mas a gente já volta, rapidinho, com mais doutor João Augusto Barreto Lombardi, médico do exercício e do esporte. Voltamos com esse bate-papo sensacional, estou adorando, estou aqui com a minha listinha de perguntas, porque tem uma curiosidade, né, doutor? Falar de Olimpíadas já é curioso, Paralimpíadas, inclusive o senhor me falou a questão aí da diferença Sim. do nome, pela uma questão, não pode usar Olimpíadas, né, doutor? Isso, o esporte paralímpico e o olímpico, eles são instituições diferentes. A gente tem o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional. Não é paralímpico por questões de marca registrada. É uma marca, então. Eu achava que Olimpíadas era algo assim, sabe, que meio que de patrimônio da humanidade. As Olimpíadas eram jogos. Não, as Eu não Olimpíadas sabia que tinha uma marca. É uma marca, é uma entidade, então são duas entidades diferentes, o Paralímpico e o Olímpico. E o Paralímpico tá bombando, cada vez mais eu ouço falar. Já é tradição, né? Após as Olimpíadas começa a Paralimpíadas. Isso. E só vem crescendo. Sim, cada vez mais crescendo, e tanto que recentemente, não faz muito tempo, que as Paralimpíadas eram em cidade diferente das Olimpíadas. E então, não faz muito tempo, não vou recordar qual foi recentemente, mas juntou agora para a mesma cidade para ficar logo na sequência, Olimpíadas e Paralimpíadas. Mostra o crescimento, né? Exatamente. E o impacto que vem causando. Sim. E as pessoas também, eu mesmo sou fã de Olimpíadas e sou fã de Paralimpíadas. Eu sempre assisto, eu fico lá esperando mesmo, quando eu tenho oportunidade, é o dia inteiro eu fico assistindo, porque é muito legal, e ver os atletas paralímpicos se superando, fala, nossa, ele que tem uma deficiência que abateria muitas pessoas, está ali se superando, aquilo ali faz uma diferença para você, te inspira, né? Inspira justamente no sentido de que muitos atletas até comentam comigo dessa parte que o esporte virou a profissão dele, e que eu já ouvi isso mais de uma, duas, três vezes, que falava, olha, antes eu era a questão do problema da família, agora virei a solução. Olha só. Porque o esporte justamente trouxe ali essa oportunidade em que está cada vez mais profissional, então com os clubes pagando salário para os atletas, Sim. Os atletas ganhando bolsa atleta da questão em relação ao resultado dos jogos, e aí ele passa a ser o fornecedor da família, o cara que banca a família ali, então fornecendo casa e sendo... Você vê que muda toda a perspectiva. Muda toda a perspectiva. A pessoa se sente assim, orgulhosa de si próprio, né? Você muda uma história que poderia ser uma história triste, muda totalmente. E passa a ser justamente uma história de superação, e mais importante que isso, passa a ser aquela pessoa de referência para outras pessoas com deficiência, de procurar no esporte ali uma perspectiva de trabalhar com o esporte. Abre uma possibilidade gigante, né, doutor? Exatamente, com certeza. É uma oportunidade. Uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Doutor, eu imagino que a preparação para uma Paralimpíada deve ser algo assim que vale a pena a gente conversar e o senhor contar um pouquinho pra gente, claro. Como é que funciona, não só da parte do atleta, como do senhor também.
Sim, da parte dos atletas, os atletas fazem a preparação do ciclo, que são 4 anos, agora teve a pandemia, esticou um pouquinho de tempo a mais, né? Vão dar aí 5 anos até se a gente for pegar em relação ao Rio de Janeiro. Era para ser 2020, isso. Né? Adiou. Aí adiou por causa da pandemia. Então, num ciclo regular, são 4 anos de preparação, e aí divide em ciclos. Então, a gente tem macrociclo, mesociclo e microciclo. Dentro desses ciclos de treinamento, vai fazendo estratégias de periodização de treino, e aí a equipe vai trabalhando variáveis de treinamento que depende muito do momento em que está nesse ciclo. Então, primeiramente trabalha mais volume de treinamento, primeiramente vai trabalhar mais intensidade, vai chegando perto dos jogos, vai fazendo a fase de polimento, fase de ajustes, diminui um pouco a intensidade, aumenta, então tudo isso é trabalhado nesses ciclos. E aí os atletas, dentro das modalidades, fazem a parte de preparação física, também de acordo com o calendário de competição, porque nesse ciclo tem algumas formas de se classificar para as Paralimpíadas, com índices e resultados. Então o atleta, por exemplo, na modalidade dele, ele ganhar o título mundial, quase que muito provavelmente ele vai estar classificado para os Jogos Paralímpicos. Ou então ele ser o primeiro da modalidade. Então, tem as competições internacionais e... Que já dá essa classificação, né? Que dá essa classificação. Entendi. E aí vai fazendo essas estratégias de treinamento dentro desse preparo aí. E aí a parte de preparação de aptidão cardiorrespiratória, da parte de preparo muscular, é feito quase que ininterruptamente, porque o atleta precisa preparar a musculatura dele para fazer aquilo que ele faz, né? Então, o atleta é uma máquina, né, doutor? Ele é uma máquina. É uma máquina. E ele precisa sustentar aquela máquina. Então, muitas vezes o que as pessoas podem ter curiosidade nessa preparação mas o cara vai lá na academia, puxa ferro, mas ele tá na piscina, por que ele vai na academia? Ele vai na academia justamente para preparar aquela musculatura dele para fazer aquilo que ele faz, né? E dentro do contexto que a musculatura é um tecido muito exigente, né? Um músculo, ele gasta muita energia, então a gente precisa justamente proporcionar combustível para aquela máquina. Combustível, né? Deve se alimentar muito bem, né, doutor? Senão não consegue. Os estímulos. Porque o gasto é grande mesmo desses atletas. É muito grande, então... Dependendo... A alimentação é restritiva? Não tem que saber o que comer, né, doutor? Tem essa parte. Hoje em dia, no esporte de alto rendimento, não tem mais essa janela em relação à alimentação, dar um tiro no escuro, porque é uma margem de alimentação ali que é muito pequena para mais e para menos, então tem que estar muito ajustado, porque se você comer de menos, você não está dando energia suficiente para ele treinar. Se comer demais, vai ter toda a questão da alteração de composição corporal. Então, junto com o treinamento, a dieta é quase que mandatória, assim. Tem atleta que, dependendo se não come 1 quilo de comida no almoço, ele perde massa muscular. Meu senhor, 1 quilo de comida! 1 quilo de comida, para você ver. Mas também o gasto não adianta. É muito o gasto grande. É muito grande. O cara é um armário. Tá explicado total, né, doutor? Principalmente aqueles que lutam, né? Os nadadores, eu acredito que gasta muito também. Modalidades de potência, explosão, principalmente. Então, sim, come 2 quilos. É muita comida, mas os caras são muito grandes, né? Então, sim, realmente tem que ser, né, doutor? Tem que ser. E o senhor, doutor, tem uma preparação? A preparação do médico é muito Porque deve ser exigido também uma rotina, diferenciada lá durante as Paralimpíadas, né? Sim. Trabalha bastante. Sim. Antes das Paralimpíadas é muito estudo, muita dedicação, não é fácil se dedicar a essa questão, porque você tem que estar basicamente disponível ali quando é chamado, é solicitado, e aí viaja para fora do país de competição, aí deixa a família para estar com os atletas. Então, primeiro, muito estudo, segundo, gostar do que faz e estar ali no meio. Então, quando eu fui convocado, fiquei extremamente honrado, no sentido de que foi muita dedicação, eu estava lá nos campeonatos, estava ao lado dos atletas,
Quando a gente fala do autoatendimento, é um pouquinho diferente o médico convencional, por exemplo, o cirurgião está no centro cirúrgico, Sim. O obstetra está no centro obstétrico, o médico do esporte, ele está lá no atleta, então ele está no campo, ele está na quadra, ele está na piscina, ele tem que estar junto ali. Ele está vivendo aquilo ali. Vivendo aquilo ali. E a especialidade, como a gente está falando, como ela é nova, dentro da preparação, o que diferencia muito por ser uma especialidade nova, por exemplo, vamos pegar pediatria. Pediatria, a gente tem livros que é mastigado para você ali, quase que como um funil, você lê ali, parece que pega com a mão e coloca no seu cérebro. Ou Sim. então, vamos pegar outra especialidade aqui, cirurgia geral, mesma coisa, tem um livro ali. A medicina esportiva não, então a gente vê os casos e é quase que um trabalho de formiguinha. Uma analogia, né? Exatamente. É uma analogia. Você está construindo agora. Está construindo, então não tem... É descoberta todo dia, doutor? Todo dia um caso diferente e não tem nada que é mastigado. Então ir atrás lá da literatura científica para estudar o caso, para conseguir resolver ali para o atleta de alto rendimento. Doutor, é sua primeira Paralimpíada. Vai ser a primeira Paralimpíadas. E como é que está aí a expectativa? Estou muito ansioso, com certeza muito ansioso, muito feliz e com a melhor expectativa possível. E nós estamos muito orgulhosos. O senhor é cuiabano, né? Cuiabano. Nascido Cuiabano. No Hospital Geral. Nascido no Hospital Geral. Eu também, doutor. Nossa, a honra é nossa de ter um profissional aí como o senhor representando a nossa cidade, né? Nos dando esse orgulho de ter um médico do esporte, essa especialidade nova, e o senhor lá na Paralimpíadas fazendo história, porque está fazendo. E que seja a primeira de muitas, doutor. Se Deus quiser, vamos lá. E Cuiabá é minha cidade, minha paixão, que é bom demais, então é o lugar que eu amo, minha família está aqui e só tenho coisas boas a falar da nossa cidade, então realmente é um privilégio poder de alguma forma representar não só o nosso país, é claro, Sim, mas a nossa cidade também. E olha, muitos pedidos para o senhor estar aqui, viu, doutor? Sim, olha, estarei. Todo mundo querendo, vamos lá, eu quero saber mais um pouquinho. Eu nem sabia que existia essa especialidade médica. Eu falei, olha, o doutor tem que arrumar um tempinho. Eu quero te agradecer aqui, que todo mundo saiba que o senhor viaja hoje. Nós estamos gravando hoje, o senhor viaja hoje, mas nos atendeu aí prontamente e eu quero te agradecer muito. Imagina, é um prazer. Então, a medicina esportiva é para todo mundo, desde crianças a idosos, praticantes recreativos, a atletas de alto rendimento, e exercício é remédio, então ele tem que ser tomado na dose certa, tem que ser feito na frequência, na intensidade, na duração certa, igualzinho o exemplo que eu dei, né? Nós temos uma rotina ali de tomar banho, de beber água, de se alimentar, então o exercício ele tem que fazer parte da nossa vida. Então, está dado o recado aí, né? Não sedentarismo. Não doutor, sedentarismo. Volte aqui quando o senhor voltar lá da Paralimpíadas, contar pra gente como foi. Estou à disposição, com certeza vamos marcar. Por favor, vou te esperar. Muito obrigada, doutor. O prazer é todo meu. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Quer entrar em contato com a gente? Atenção aí agora, pegue o seu celular e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixa um recadinho lá pra gente ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.